sempre tem aquele dia D, né? Aquele dia que você fala, neste dia tudo começou. Isso para mim é muito claro. O que a gente desenhou como principal problema logo na largada? O problema de compreensão de risco. De uma maneira assim, dando um passo para frente, como é que você destrincha o risco de crédito? O mercado de crédito agrícola no Brasil, ele tem uma característica bastante, vamos dizer, peculiar, né? Para não dizer bagunçado. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E, ultimamente, o agronegócio tem se aproximado muito do mercado financeiro, muito mais do que já é próximo, e o mercado financeiro também tem se aproximado mais do nosso agro, o que é muito bom. E, gente, no meio desse caminho todo aí tem as chamadas fintechs que estão na crista da onda. E hoje eu tenho um convidado aqui, um rapaz top de linha, prateleira de cima, como eu gosto de falar aqui. Eu estou falando do Fabrício Pezente. O homem é engenheiro mecatrônico. Eu sei lá o que quer dizer isso, mas, Fabrício, obrigado pela sua presença. E o homem é fundador de uma fintech que está fazendo o maior sucesso no Brasil, fora do Brasil. Fabrício, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Imagino. Obrigado você, Carlão, pelo convite. É sempre legal falar com você, é sempre legal falar com o seu programa. E o sucesso das fintechs do agro refletem o sucesso do agro. Essa é a grande verdade, né? Pois é. Ô, Fabrício, aqui no meu programa a gente tem uma fórmula um pouco diferente. A gente apresenta, fala que o cara é muito importante, que o cara é fundador de uma empresa que está bombando, mas no fundo, a gente começa falando do começo. Então, eu queria saber quem é o Fabrício Pezente, onde ele nasceu, quais são os valores que você trouxe da sua infância, da sua criação, do seu pai, da sua mãe. Fala um pouquinho para mim sobre isso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado financeiro, eu prometo para você, viu? Não, legal, cara. Acho que o berço diz do resto, né, cara? É normalmente assim que as coisas funcionam. Bom, eu sou capixaba, né? Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, apesar de ter sido criado em Vitória, né? Acho que para quem conhece a belíssima capital do Espírito Santo, realmente eu tenho muito orgulho da minha terra. É realmente ainda bem que até hoje o resto do Brasil não descobriu o Espírito Santo, que continua sendo um lugar espetacular. Então, bom, nasci lá e cedo eu fui para São Paulo, né, para poder estudar engenharia. Esse negócio de engenharia mecatrônica, na prática, é uma engenharia mecânica com ênfase em automações e sistemas, né? Você acaba, dentro da Universidade Politécnica da USP, você tem essa trajetória, né? Você escolhe primeiro uma grande área para depois escolher uma área, uma micro área, vamos chamar assim. E foi ali que eu desenvolvi, na verdade, a paixão pela tecnologia já vinha antes, né? Foi ali que a gente foi tendo um contato cada vez melhor, a Universidade Politécnica tem isso. Dito isso, né, acho que é muito comum no mercado brasileiro de engenharia ser absorvido pelo mercado financeiro. Pois é, eu queria até saber de você, porque a sensação que eu tenho é que o mercado financeiro adora engenheiros, entendeu? Porque eu poderia citar aqui dezenas, talvez centenas de engenheiros que fizeram carreira no mercado financeiro. Você tem uma desconfiança por que isso acontece ou não? Eu acho que tem dois grandes motivos, né? O primeiro é um motivo infeliz, vamos dizer, para o Brasil. O desenvolvimento de tecnologia no Brasil não é ainda algo, né, extremamente, vamos dizer, proeminente, né, ou relevante. Você não tem grandes desenvolvimentos de tecnologia, grandes indústrias no Brasil, como você tem nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, é natural que você, como engenheiro, acabe não tendo tantas oportunidades no Brasil do desenvolvimento de, por exemplo, engenheiro mecatrônico. Tem poucos lugares no Brasil onde você consegue trabalhar desenvolvendo tecnologia, né, de ponta, né, de robótica, vamos chamar assim, né, de automatização de sistemas. E para o lado positivo, vamos chamar, é o fato do pensamento analítico,
né, de ter realmente aquela compartimentalização do cérebro para poder fazer as coisas de uma forma bastante estruturada. E o mercado financeiro é bastante assim, né? Além de ser um mercado em que você precisa trabalhar bastante bem sob pressão, e uma prova de cálculo 4 deixa a gente preparado para tudo. Bacana isso. Agora, deixa eu te falar, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, alguns pontos aí que são relevantes, né? Na vida, de uma forma geral, né? Então, quando a gente, vamos dizer assim, entra na faculdade, quando a gente sai da faculdade, quando a gente escolhe uma parceira, um casamento, uma namorada, enfim, eu queria saber quais foram os momentos que, vamos dizer assim, que foram relevantes para colocar você no lugar que você está aí hoje. O primeiro grande momento foi, de fato, a escolha da faculdade. Uhum. Né? Eu sempre fui acho que, usando palavras bem claras, assim, eu sempre fui um nerd, né? Aquele cara que estudava bastante, entregava boas notas. Então, Entendi. quando eu fiz o meu vestibular, eu passei em várias universidades e Uhum. tive que escolher para onde ir. Isso, querendo ou não, é onde a sua vida começa a ser desenhada ali, porque eu poderia ter ido morar em Belo Horizonte, eu poderia ter ido morar em Campinas, eu poderia ter ido morar em São Paulo, eu poderia ter ficado em Vitória, na minha cidade, ou até mesmo saído do país. Vocês E já essa perceberam que ele deve ter passado umas 5 ou 6 faculdades aí, gente. E boas, hein? Então, assim, a decisão de ir para São Paulo foi difícil, porque naturalmente você está no conforto de casa, né? Você tem a Universidade do Espírito Santo, que é muito boa, eu poderia ter ficado lá, Uhum. e também era engenharia, então eu poderia ter feito tudo isso. Ir para São Paulo é uma decisão grande para muita gente, inclusive São Paulo acaba sendo, né, um lugar onde as pessoas vão fazer vida. Uhum. Então essa foi a primeira grande decisão, sem dúvida nenhuma. A segunda grande decisão foi ter trabalhado no mercado financeiro. Até no dia da minha formatura, eu estava trabalhando em outra empresa, né? Eu estava Uhum. trabalhando com consultoria Entendi. em tecnologia. 5 dias depois, eu fui contratado pelo mercado financeiro e decidi ir para o mercado financeiro, trabalhar em banco. Trabalhei no Credit Suisse, em São Paulo, né? E ali eu fiz carreira, ali eu fiz, né? Fui de diversas áreas, fazendo diversas coisas. Então, essa foi uma outra grande decisão também, que, sinceramente, nunca me arrependeria, porque realmente é um lugar espetacular para aprender, para conhecer pessoas boas, criar rede de relacionamentos. Então, essa foi uma segunda grande decisão. A terceira, aí, que tem muito a ver até com a própria Thrive, por incrível que pareça, Uhum. tem exatamente aí no que você falou, que foi conhecer a minha esposa atual, que, né, a Aline, que é vamos dizer assim, uma referência já internacional hoje, acho que na época já era, mas hoje é ainda mais, né, uma referência incrível em tecnologia, né, e tecnologia para o agro. Ela já era, né, líder de fusões e aquisições da Dreyfus quando a gente se conheceu. Uhum. Hoje ela lidera o marketplace de uma das maiores agtechs do mundo, né, daqui de Boston. E na época, né, isso, né, ter conhecido ela fez com que eu começasse a me interessar cada vez mais pelo agro, cada vez mais por essas coisas. E também me fez, o famoso, me fez me coçar para poder sair da cadeira, para poder para poder largar, né, o banco onde eu trabalhava e fazer um mestrado em tecnologia que nós fomos fazer junto. Então, ela também que me provocou para poder fazer isso. E depois ela que me provocou também para poder montar a empresa, para poder fundar atrás e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que talvez tenha sido o grande fator. Deixa eu te falar, aqui no Fala Carlão, eu sempre falo que aqui meus entrevistados, eles acabam virando meus produtores no futuro, então facilita muito a minha vida, assim, entendeu? E eu já vi que com você vai ser fácil, eu já tenho um nome para você indicar para mim aí para a próxima entrevista, viu? Você vai gostar de falar muito mais com ela do que comigo. Olha, então você já fala para a Aline aí deixar a agenda dela aí que no começo de já, assim, no começo do ano, ali para o finalzinho do mês, janeiro, final de janeiro, ela vai retornar, ela vai vir aqui no Fala Carlão, viu? Tá anotado. Tá anotado. Pode deixar que eu falo com ela aqui. Ela vai adorar também. Você vai gostar muito da conversa. Maravilha. Então é o seguinte, quer dizer que então no frigir dos ovos você está dizendo o seguinte:
uma outra decisão. E aí eu ia te perguntar se foi uma decisão difícil, mas eu diria que foi uma decisão acordada, né? Uma decisão muito bem planejada por você e pela Aline de irem junto para os Estados Unidos e começar vamos dizer assim, uma nova etapa da vida de vocês aí, né? Foi uma decisão bastante acordada, Uhum. riscos calculados, Uhum. porém muito difícil. Né, dois profissionais no momento bastante bom da carreira, crescendo, não é óbvio tomar uma decisão de largar o emprego, dois empregos muito bons, né, vivendo uma vida boa em São Paulo, para Uhum. poder estudar, né, tomar risco, montar empresa, longe de ser uma decisão fácil, mas é aquele tipo de decisão que quando você toma, você sabe que qualquer decisão diferente daquela te deixaria pensando o resto da vida, né, o e se? E se, né? E essa é uma sensação ruim, cara. Muito pior do que dar errado é a sensação de não ter tentado, né? Isso é Essa, verdade. vem cá, e aí, o papo daqui para frente, agora eu queria falar um pouquinho sobre, já que esse ficou para trás, né? Agora eu falei assim, bom, agora o papo é o que rolou aí nesses 3 anos? Quanto tempo faz vocês estão aí? 2 anos? Tem 4 anos e meio. 4 anos e meio. É, esse, esse, esses 4 anos e meio, o que você tem para, qual é o gosto que está na boca aí agora, né? Qual é o gosto que você tem para falar sobre isso? Honestamente, é um gosto de decisão muito bem tomada, assim. Acho Uhum. que, na verdade, o que eu sempre falo é que eu poderia ter tomado a decisão antes, né? Uhum. Nada nada contra o que eu estava fazendo, Uhum. mas é, o mundo já estava se desenvolvendo de uma forma muito rápida. O mundo de tecnologia, o mundo financeiro já estava mudando. Acho que a gente vê aí exemplos claros disso, né? O Nubank já estava desde 2012 mandando ver, Acreditas vindo, um monte de empresas realmente, né, entregando valor muito rápido. Então, assim, nunca é óbvio você enxergar, né, a mudança acontecendo na sua frente, Uhum. mas é incrível realmente o quanto que mudou da minha perspectiva, o quanto que abriu a minha visão quanto ao mundo, né, as coisas que estão acontecendo. Os Estados Unidos é um país espetacular para você, né, abrir os olhos, vamos chamar assim, para você perceber o que está acontecendo. Tudo passa por aqui, né? E Boston, em particular, é uma cidade bastante inovadora, uma cidade onde tem as maiores universidades, ou, né, pelo menos top 5, top 10 universidades dos Estados Unidos. Boston tem pelo menos umas 3 ou 4. É Uhum. muita troca de ideia, muita troca de informação, muita gente fazendo coisa nova. Uma cidade que borbulha realmente. Isso é muito legal para quem está tentando pensar na solução de um problema de um jeito diferente. Eu diria que você é um privilegiado, né? Porque eu acho que você está no lugar certo, na hora certa e com a companheira certa, né? A Aline deve ser uma luz aí para iluminar esses pensamentos. Eu queria que você falasse como é que foi essa ideia de conceituar a Thrive, de criar essa fintech, como é que foi assim? Foi um processo ou um dia vocês chegaram, olharam um para a cara do outro e falaram, gente, nós também é isso que nós vamos fazer. Como é que foi isso? Foi. Sempre tem aquele dia D, né? Aquele dia que você fala, neste dia tudo começou. Isso Isso. para mim é muito claro. Porque o que aconteceu? Né? Eu carregava na minha cabeça muito claro o problema pelo lado dos financiadores do agro. Uhum. Era muito claro para mim, um problema grande, era uma oportunidade muito grande, que ninguém estava olhando seriamente. Né? Todo mundo empresta, mas não empresta, tenta entender, mas não tenta entender, aquele negócio ali meio jogado. E do lado do agro, infelizmente, também precisa se ter uma compreensão que não é fácil entender o agro. Quem está Uhum. dentro, talvez, ache isso mais óbvio, mas quem está fora, olha para aquela famosa indústria a céu aberto, né? Eu E sempre fica com falo que medo. o óbvio é só óbvio para quem sabe, né? Para quem não sabe, não tem nada óbvio, né?
Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? A gente, logo na primeira semana de mestrado, né, conversando sobre inovações e tendo aulas, né, espetaculares sobre inovação, ela começou a me provocar para a gente fazer uma fintech juntos. Uhum. E eu, não, não vamos. Não, vamos sim, não vamos. Vamos, não vamos. A gente passou aproximadamente 2 semanas fazendo isso. Eu falei, não vou, não vou, não vou, esquece. Até que um dia ela vamos dizer, me tapeou e me chamou para uma sala falando que precisava da minha ajuda para resolver algum problema, XYZ. E a gente estava na sala, ela estava lá começando a desenhar o que a gente queria, o que estava na cabeça dela. E aí eu fui, complementei pelo lado financeiro, e ali a gente fez aquele quadro branco ali de ideias e colocando ali o que a gente achava. E é engraçado que esse quadro branco, né, o que a gente desenhou aquele dia no quadro, até hoje está na apresentação da empresa, até hoje está ali, até hoje está aquele desenho, que foi exatamente o que a gente colocou de pé. É legal isso, você ter uma visão, você se fixar na visão, você se permitir ser maleável com a execução, Uhum. mas você não deixar de ser bastante teimoso em entregar a visão final que você tinha. Acho que esse balanço é super sutil, mas é muito legal e tem dado muito certo. Fabrício, se você ficou feliz com o resultado, agora aquilo que a Thrive é tudo que você queria, é tudo que a Aline queria. O que é que vocês entregam agora aqui para desenhar para o pessoal aqui que está nos assistindo? O Brasil Carlão está falando, mas até agora ele não disse o que é a Thrive. Então, eu queria que você agora desenhasse para o nosso telespectador, pessoal que não perde nenhum Fala Carlão aí, afinal, o que é a Thrive? Aonde que ela entra? Ela conseguiu fazer o mercado financeiro entender o agro e fazer o agro entender o mercado financeiro? É por aí a coisa? O que a gente sempre, o que a gente desenhou como principal problema logo na largada? O problema de compreensão de risco. De uma Uhum. maneira assim, dando um passo para frente, como é que você destrincha o risco de crédito? Uhum. Né? E no agro você tem ali uma coisa que a Aline gosta de falar bastante, que eu gosto de plagiar ela aqui, você tem que, fazendo uma metáfora, você tem que fazer análise de risco de crédito, você tem que fazer análise de risco do motorista, da estrada e do carro. Né? Você tem ali o produtor, a fazenda e o mercado. Você tem as três coisas juntas que você tem que fazer análise e essas coisas têm que andar, elas têm que andar de mão dadas. Você tem que entender as correlações entre eles para poder fazer uma análise de risco de crédito bem estruturada. Então, foi nisso que a gente baseou muito a nossa entrada no mercado, em análise de risco. Depois, a gente aumentou a nossa proposta de valor para poder entregar todo um sistema de gestão de crédito como um todo, né, da jornada de crédito como um todo. E por cima desse sistema de gestão de crédito, aí a gente trouxe a parte de financiar o mercado agro através dessa parte toda de análise de crédito e de digitalização do setor. Então, respondendo a pergunta inicial lá, estamos satisfeitos, né, com o que entregamos e onde chegamos? Demais, porque essa visão inicial de como é que eu faço para poder fazer o dinheiro chegar no produtor, ela é muito fácil de ser desenhada num quadro, muito Uhum. fácil de ser colocada numa apresentação de PowerPoint. Ela é muito Uhum. difícil de ser entregue. Muito difícil. Você tem que fazer ela por etapas, você tem que entender quais são os processos da cadeia, você tem que trabalhar com muita gente junto, né? E não ficar tentando desafiar e quebrar empresa nenhuma. Eu acho que esse que é o maior erro de grande parte das startups, você fala que quer quebrar os outros. Então, assim, nisso a gente realmente entregou tudo que a gente queria, a gente naturalmente vê muito mais coisa para poder fazer, né? Tem, vamos dizer, surpresas vindo por aí, que acho que vale até a pena a gente marcar já uma próxima, talvez, para falar disso. Mas a gente está crescendo bastante a proposta de valor que a gente quer trazer para o setorado, e isso vai crescer rápido. Agora, para dar um exemplo, o povo gosta de exemplo, né? A gente fala aqui que um exemplo não tem nada melhor do que o exemplo para as pessoas entenderem, né? E trazer um exemplo. Vocês fecharam um negócio com a Singenta, a Singenta organizou aí um fundo, né? Que vocês chamam de fundo de o FDIC,
E eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o papel da Thrive neste negócio e por que que a Syngenta escolheu a Thrive para fazer esse movimento. Legal. Bom, a Syngenta sempre tentando, né, ser pioneira à frente do tempo e liderando, né, as inovações do setor. Ela veio com uma proposta no começo de 2021, com um pedido de preço, vamos chamar assim, né, que se chama o RFP, para uma solução de tecnologia para poder fazer venda de direitos creditórios. E fazer isso tudo de uma maneira completamente digital, né? Então, ela foi atrás de quem poderia oferecer isso, fez uma diligência das principais empresas do mercado, falou com muita gente e acabou por escolher a Thrive para poder trabalhar junto com a gente. Então, passamos grande parte do ano aí de 2021 desenvolvendo esse produto, né, criando ali os principais pontos que a Syngenta achava importante. Trabalhamos com parceiros importantes nisso, eu sempre gosto de mencionar, né, o pessoal da Ecoagro, que são os gestores, da ACE e da Agromatic, que são, né, também provedores de tecnologia importantes na parte de formalização dos direitos creditórios. E o que a Syngenta queria principalmente com isso? Ela queria uma empresa que pudesse, ao mesmo tempo, entregar análise de risco, que é super relevante para poder tornar esse processo escalável. Escalabilidade é a palavra mais importante para poder fazer as coisas efetivamente tomarem uma proporção onde o custo reduza, né? E também entregar a digitalização. E essas duas coisas naturalmente geram, né, a escalabilidade. Então, nisso daí, a Syngenta escolheu a gente e foi muito, muito fortuito. Fabrício, para a gente fechar aqui, eu queria saber o seguinte: nós já falamos de tudo, estruturação, análise de crédito. No fundo, eu queria que você falasse um pouquinho de como cada segmento aí, o pessoal que está nos assistindo, eu falo das revendas, das cooperativas, do produtor rural, das indústrias, das empresas que fornecem, né, e que vendem para o produtor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, através das revendas, através das cooperativas, né? E o que cada uma dessas pontas, vamos dizer assim, sai melhor nesse processo? E também, se no futuro, eu queria saber o seguinte: essa tecnologia aí de vocês, no futuro, sei lá, de repente já vem embutido o crédito, já vem embutido o dinheiro, já vem embutido mais oferta. Como é que vocês estão pensando nisso no futuro? Estamos. Faz parte das surpresas aí dos próximos passos. Acho que a gente está pensando bastante nisso, sim. A Thrive, hoje, ela é vamos dizer, o mercado de crédito agrícola no Brasil, ele tem uma característica bastante, vamos dizer, peculiar, né? Para não dizer bagunçado, sendo super sincero, tá? No mercado de crédito americano, por exemplo, os grandes emprestadores são os bancos. Quem dá dinheiro para o produtor é o banco. Aliás, me parece uma coisa bem razoável, né? Parece óbvio, né? Não é uma coisa que seria razoável. Né? Exatamente. Por isso que eu chamo o mercado brasileiro de disfuncional. Por quê? Porque o banco dá dinheiro, a revenda dá dinheiro, a cooperativa dá dinheiro, a trading dá dinheiro, né? E ainda assim falta. O produtor tem que colocar bastante dinheiro no bolso dele. Mas é um mercado em que muita gente está ao redor do produtor, de certa forma, oferecendo crédito, porque o produtor ele é o grande centro, né, do agrícola. Então, nesse sentido, a Thrive auxilia todos esses agentes, porque todo mundo que dá crédito no setor pode se utilizar das ferramentas que a gente desenvolveu, naturalmente. Como que o produtor se beneficia disso? O produtor ele se beneficia de uma forma, né, de lateral, ou o fim do processo acaba nele, porque com todo mundo na cadeia fazendo crédito cada vez melhor, fazendo crédito cada vez mais eficiente, e tendo a possibilidade de se financiar no mercado financeiro de uma forma mais eficiente, que é principalmente como a Syngenta colocou esse produto dela, o produtor naturalmente vai ter uma taxa muito mais barata lá na ponta. Então é assim que cada um se beneficia. O cliente da Thrive, né, hoje principalmente revendas cooperativas, é ali que a gente ataca bastante. Acho que eles vão ouvir cada vez mais da gente aí, mas
precisando ir direto ao ponto e falar com a gente, acho que vale a pena entrar no site, thrivefinance.com, sem BR, e lá tem uma seção para poder entrar em contato com a gente. Maravilha, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quero mostrar aqui novamente a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, que, aliás, a partir dessa edição aqui, trouxe um caderno chamado Agrocooperativas, tem mais de 40 páginas aqui de conteúdo específico para as cooperativas agrícolas brasileiras. Tem um trabalho aqui bacana, você falou da Syngenta, a Syngenta trouxe aqui 6 páginas falando sobre o trabalho que ela faz de relacionamento com as cooperativas, muito legal. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse programa e que, se você, depois de mais de 4.500 entrevistas aqui no Fala Carlão, ainda não se inscreveu aqui no canal, olha, se inscreve agora aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, faça com o Fabrício. Tenho certeza que vai espalhar esse vídeo, né, Fabrício? Fabrício, obrigado pela sua presença aqui, viu, cara? Imagina, eu que agradeço, conversa sempre muito boa, sempre muito produtiva. Carlão, e parabéns pelo programa. Mais de 4.000 entrevistas, incrível. Eu não tinha esse número na cabeça, realmente parabéns. Espero participar dos próximos aí também, quero estar mais junto. Pois é, gente, aqui eu sou um privilegiado, viu, Fabrício? Sempre falo isso aqui, Deus me ajuda uma barbaridade. Eu sempre digo, viu, Fabrício, que se eu tivesse tido uma reunião com Deus lá atrás e ele tivesse falado assim, Carlão, pega aí lápis e papel, faz uma listinha de todos os caras que você quer entrevistar, que você quer conversar na sua vida e me entrega aqui e deixa comigo. Eu ia falar assim, eu não ia ter coragem de escrever nem 1% do que ele já me deu. Então, eu sou um super privilegiado e você está nessa lista a partir de agora, viu, Fabrício? E você está responsável por trazer mais pessoas aqui para participar aqui do Fala Carlão, viu? Vou trazer com certeza, vão todos adorar, muito legal. Maravilha, gente. Você que acompanha nosso trabalho aqui, você já sabe, aqui no Fala Carlão é a agenda positiva do agronegócio. Você sabe sempre que o nosso copo está sempre meio cheio, a gente sempre acredita muito no agronegócio, acredita que o agronegócio realmente é a mola propulsora do Brasil e agradeço mais uma vez a presença e a prosa de hoje na prateleira de cima, aqui com o Fabrício Pezente, que é o fundador da Thrive Finance, que é uma startup, uma empresa que já passou desse negócio de startup, o homem recebeu aí um investimento enorme no final do ano passado, enfim, e vai contribuir muito com o agronegócio brasileiro. E para você que está na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, são mais de 25 milhões de parabólicas, mais de 10 milhões de net, enfim, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!